Olá, bem-vindo à nossa 11ª aula do curso de Ensinamentos do Presidente Russell M. Nelson. E para começar esta aula, quero convidar você a fazer uma oração, para se concentrar e estar pronto, pronta, né, para essa experiência de aprender um pouco com o nosso querido profeta. Então dá uma pausa aqui no vídeo, faz uma oração pessoal, depois retorna aqui para a nossa aula. Então, a nossa aula desta semana, 11ª aula, é baseada no discurso que o nosso querido profeta deu na Conferência Geral de outubro de 2018. Aquele era o primeiro ano em que ele atuava como presidente da igreja, né? Ele foi apoiado no início daquele ano. Em outubro, então, na conferência, ele deu esse discurso cujo título era O Nome Correto da Igreja. Um assunto bem especial, muito presente, inclusive, nos ensinamentos do nosso querido e amado profeta desde muito tempo, né? Ele já deu um discurso ali na década de 90, quando era do Coro de 12 Apóstolos, abordando este assunto. Então, vamos aprender um pouquinho com o presidente Nelson. Ele inicia o seu discurso nos informando que, um pouco antes daquela conferência geral, na verdade, um mês e meio, mais ou menos, antes, né? Foi dia 16 de agosto, a conferência foi no começo de outubro, ele publicou uma declaração oficial a respeito deste assunto. Nessa declaração, estava lá na sala de imprensa, no site, né, sala de imprensa, uma parte dessa declaração dizia assim, ó: recebi do Senhor uma inspiração referente ao nome que ele revelou para a sua igreja. Sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Temos a tarefa de nos colocar em harmonia com sua vontade. Nas últimas semanas, vários líderes e departamentos da igreja têm tomado as medidas necessárias para que isso aconteça. Informações adicionais a respeito desse importante assunto estarão disponíveis nos próximos meses. Fecha aspas. E assim foi. Mais informações foram sendo dadas, que culminou com esse discurso do presidente Nelson na conferência de outubro daquele ano. Ok? Então, veja que era um assunto importante para o Senhor, para o Salvador, que guia esta igreja, orientando o nosso profeta a fazer algumas correções de curso, né? E é assim que o presidente Nelson chama, né? No discurso, ele começa, inclusive, explicando para nós o que essa mudança não é. Veja, depois dessa declaração que foi dada aí em agosto, surgiram muitos comentários, algumas críticas, inclusive, né? Eles receberam lá em Salt Lake muitas críticas, porque era uma mudança grande, né? Teria que mudar, por exemplo, o nome da igreja em alguns sites oficiais, os departamentos da igreja teriam que trabalhar e modificar todos os documentos da igreja que faziam menção à igreja pelo nome não correto, né? E isso demandava uma utilização grande de recursos, uma mudança grande, inclusive, naquilo que nós apresentaríamos para o mundo como o nome da igreja. Algumas pessoas, por exemplo, falaram assim: mas por que mudar, né? As pessoas já nos conhecem como mormons, por exemplo, vamos aproveitar que eles nos conhecem por esse nome e a partir daí pregar o evangelho, enfim, foram muitas críticas. E aí o presidente Nelson começa o seu discurso dizendo o que essa mudança não era. Ele disse: ela não é uma mudança de nome. A igreja não está mudando de nome. O que se usava é que era errado. Não é a reformulação de uma marca. Como muitas empresas fazem, né? Uma mudança de marca para poder melhorar aí o marketing, a divulgação de sua marca. A Igreja do Senhor não precisa desses artifícios, né? Mudança de marca, reformulação de marca. Não era esse o caso. Ele disse também: não é algo superficial, né? Não é algo simples, realmente era algo profundo, né? É algo muito mais arraigado na doutrina, né? No motivo, no porquê de que a igreja deveria ser chamada pelo nome correto. Ele disse: não é um capricho. Né? Talvez algumas pessoas devem ter pensado assim: foi chamado profeta agora, né? E ele já ensinou isso há uns anos atrás, não houve uma mudança significativa, vai querer mudar agora. Não era esse o caso. E ele disse, por fim, não é algo insignificante. Talvez ele tenha ouvido, talvez em inglês, algo parecido com o que a gente diz aqui em português. Isso é besteira, né? Isso é besteira. Não é besteira. Não é algo insignificante, era algo
muito importante, não importante apenas para nós, importante para o Senhor, que é isso que ele vai nos ensinar. E aí ele diz, na verdade, é uma correção. Por muito tempo, nós fizemos da forma inadequada, incorreta, né? E agora o Senhor, por inspiração, como ele mesmo disse, inspirou o seu profeta para que nós corrigíssemos o rumo e ter um propósito. Tudo isso a gente tem que pensar no propósito que o Senhor tem para o seu reino, para a sua igreja, para o trabalho de seu reino, especialmente nesses últimos dias. Então vamos lá. Ele diz o que não é, né? Não é tudo isso. Ele diz que é uma correção e finalmente ele diz, é um mandamento. E aí, para provar que é um mandamento, ele compartilha conosco duas escrituras em que o próprio Salvador ele fala sobre esse assunto de forma muito clara. As escrituras são essas. Ele diz, é mandamento do Senhor. Primeira escritura, Doutrina e Convênios, seção 115, versículo 4. O próprio Salvador falando aí para os santos dos últimos dias, nessa escritura sagrada nossa, né, moderna. O Salvador, ele diz lá nessa seção, pois assim será a minha igreja chamada nos últimos dias. Sim, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Uma outra escritura, terceiro Nef 27, versículos 7 a 8, quando houve aquele grande desafio, já né, naquele tempo ali, quando os apóstolos começaram a estabelecer a igreja, depois que o Senhor veio aqui nas Américas e estabeleceu o seu evangelho e voltou para os céus, os discípulos começaram a estabelecer a igreja e surgiu uma dúvida. E a dúvida era, qual o nome que deve ser dado à igreja? Veja que coisa interessante, né? Eles não sabiam. Então eles procuram o Salvador, o Salvador aparece para eles e o próprio Cristo diz o seguinte, portanto, tudo quanto fizerdes, vós o fareis em meu nome. Por conseguinte, chamareis a igreja pelo meu nome. Invocareis o Pai em meu nome, a fim de que ele abençoe a igreja por minha causa. E como será a minha igreja se não tiver o meu nome? Porque se uma igreja for chamada pelo nome de Moisés, então será a igreja de Moisés. Ou se for chamada pelo nome de um homem, então será a igreja de um homem. Mas se for chamada pelo meu nome, então será a minha igreja, desde que estejam edificados sobre o meu evangelho. Então tá aí, observem que o próprio Salvador, ele já designou, ele próprio, ele já designou qual o nome que sua igreja deveria ser chamada. Tanto aqui nas Américas, lá em Terceiro Nef, quanto para nós nos últimos dias. Está aí bem claro em Doutrina e Convênios 115, versículo 4. Se nós parássemos a aula aqui, parássemos de ler o discurso para a gente Nelson aqui, já seria mais do que suficiente, né, para entendermos o motivo de por que eu e você devemos utilizar o nome da igreja correto. Simplesmente porque é um mandamento do Senhor. Mas o presidente Nelson, ele continua em seu discurso, nos ensinando a doutrina, por que o Salvador deu esse mandamento. Existem alguns princípios muito importantes relacionados a essa doutrina, que nós precisamos entender. Quando entendemos, nunca mais nós utilizaremos um nome incorreto. Nós nos esforçaremos verdadeiramente para seguir esse mandamento. Vamos ver quais são. Se é mandamento, então, diz o presidente Nelson em seu discurso. Portanto, o nome da igreja não é negociável. Quando o Salvador declara nitidamente qual deve ser o nome de sua igreja, e ainda precede sua declaração com, pois assim será a minha igreja chamada, ele está falando sério. E se permitimos que apelidos sejam usados ou adotados, ou até mesmo apoiamos esses apelidos, ele, Cristo, se ofende. O que há por trás de um nome, ou nesse caso, de um apelido? Mormon, por exemplo. Quando se trata de darmos apelidos para a igreja, tais como Igreja Sud, a Igreja Mormon, ou a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, o que é mais grave nesses nomes é a ausência do nome do Salvador. Remover o nome do Salvador da Igreja do Senhor é uma grande vitória para Satanás. Quando descartamos o nome do Salvador, estamos sutilmente desprezando
tudo o que Jesus Cristo fez por nós, inclusive sua expiação. Vejam, então, essa primeira parte da declaração do presidente Nelson. Gostaria que você agora pudesse fazer uma ponderação, uma verificação dessa citação, dessa parte do discurso do presidente Nelson. Eu gostaria que você sublinhasse, marcasse, ou escrevesse aí para você algumas dos princípios, né, dos motivos que você enxerga aí, do porquê que precisamos utilizar o nome da igreja da maneira correta. Pensem no que o presidente Nelson está ensinando, né, esses impactos que existem quando se usa o nome da igreja de forma incorreta. Por exemplo, quando ele diz que é uma vitória para Satanás. Por quê? O que você sente, o que você pensa quando ele diz, por exemplo, que quando nós apoiamos esses apelidos ou utilizamos, o Salvador se ofende? Por quê? Muito bem. Obrigado por você ter feito essa atividade, mas tem mais um pouquinho. Você pensa que foi só isso que o presidente Nelson ensinou? Não, ensinou mais. Olha essas passagens aqui, ó. Esses trechinhos aí, todos foram tirados do discurso dele. Vejam mais motivos, mais princípios importantes ligados a este assunto. Deem uma olhada em cada uma dessas 5 declarações do presidente Nelson e busquem o que mais você aprende a respeito dessa doutrina. Quando ele diz, por exemplo, todos os domingos, ao partilharmos dignamente do sacramento, renovamos a promessa sagrada que fizemos a nosso Pai Celestial, de que desejamos tomar sobre nós o nome de seu Filho, Jesus Cristo. Prometemos segui-lo, arrependermos-nos, guardar seus mandamentos e sempre nos lembrar dele. Como nós prometemos nos lembrar sempre dele, se ao utilizar o nome da igreja, nós retiramos o nome dele, por exemplo? Quando ele diz, quando omitimos seu nome de sua igreja, estamos inadvertidamente removendo-o como ponto central de nossa vida. Pondera essa declaração. Tomar sobre nós o nome do Salvador inclui declararmos e testemunharmos aos outros, por meio de nossas ações e palavras, que Jesus é o Cristo. Será que tememos tanto ofender alguém que nos chamou de mormons, a ponto de falharmos em defender o Salvador, inclusive em apoiá-lo, até mesmo no nome pelo qual a sua igreja é chamada? Se nós, individual e coletivamente, desejamos ter acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo para nos purificar e curar, fortalecer e magnificar e, por fim, exaltar-nos, devemos reconhecê-lo com clareza como a fonte desse poder. E aí ele diz, podemos começar chamando sua igreja pelo nome que ele decretou. E, por fim, para grande parte do mundo, a igreja do Senhor está atualmente disfarçada como a igreja mormon. E isso é verdade. Quantas pessoas deixaram de reconhecer ou de ter o desejo de conhecer a igreja de Jesus Cristo verdadeira na terra, simplesmente porque foi apresentado para a igreja mormon? E alguém pode ter pensado, o que é isso, né? Mormon, não quero nem saber. Nem o nome de Cristo tem, né? Algumas pessoas até associam isso a uma seita, a um grupo, enfim. Quantas pessoas pararam a sua busca, o seu desejo de encontrar a verdade, quando foram apresentadas à igreja pelo nome incorreto? Precisamos ponderar tudo isso. Mas, enfim, o presidente Nelson também nos dá algumas orientações sobre como utilizar o nome da igreja da maneira correta. Nem sempre é necessário utilizar aquele nome completo. Tá? Ele nos diz, ele nos dá uma orientação bem clara de como fazer. Ele diz assim, ó, o que é aprovado pelo Senhor. E aí, então, tem algumas instruções sobre o uso adequado do nome. Ele diz assim, ó, um a um, nossos melhores esforços individuais serão requeridos para corrigirmos erros que pouco a pouco foram aceitos todos esses anos. Todos nós cometemos essa falha, né? Hora de mudar. E ele então explica, nosso guia de estilo revisado é bem útil. Guia de estilo é aquele documento, quando foi apresentado aquele logotipo com Cristo no centro, falando sobre o nome da igreja, como utilizar, um documentozinho, está disponível para nós lá na internet. Então ele diz que esse guia de estilo, ele é útil e ele declara,
quando nos referimos à igreja pela primeira vez, é preferível utilizar seu nome completo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quando for necessário utilizar uma referência abreviada, incentivamos a utilização dos termos a Igreja ou a Igreja de Jesus Cristo. O termo a Igreja Restaurada de Jesus Cristo também é correto e seu uso é incentivado. Então, claro, sempre que a gente vai apresentar a igreja pela primeira vez, usa-se o nome completo da igreja. Está aí uma grande oportunidade, por exemplo, para pregar o evangelho. Alguém pode ficar curioso, perguntar, por que é um nome tão grande? E aí você pode dizer, posso lhe explicar? Está aí a porta aberta para você ensinar o evangelho. Mas imagine uma conversa em que você já apresentou o nome da igreja, ou a pessoa, seu interlocutor, ele já conhece a igreja pelo nome correto. Você vai, sempre que estiver falando, vai dizer o nome da igreja completo, não é necessário. Você pode referir-se como a igreja, ou a igreja de Jesus Cristo, ou a igreja restaurada de Jesus Cristo. E aí, essas são formas adequadas, né, corretas de se utilizar. Ok? Muito bem. Depois de tudo isso que a gente aprendeu hoje, nós precisamos, então, tomar algumas decisões. E eu queria fazer uma pergunta para você. O que você pode fazer para corrigir ou manter o hábito de se referir-se à igreja pelo seu nome correto? Gostaria que você escrevesse uma resposta a essa pergunta. O que você pode fazer? O que mais você pode fazer para corrigir esse hábito? O hábito, talvez, né? Ou manter, né? Se você já tinha um hábito, você já fazia isso, né? Como manter esse hábito de usar o nome correto da igreja, conforme foi instruído pelo nosso profeta. Ok? Dá uma pausa no vídeo e pense um pouquinho sobre isso. E escreve as suas resoluções, faça suas metas, e converse com o Senhor a respeito disso. Ok? Para finalizar, gostaria de compartilhar com vocês, então, as promessas que o presidente Nelson nos faz, se nós realmente nos esforçarmos para cumprir este mandamento que o Senhor nos deu. Diz o presidente Nelson: queridos irmãos e irmãs, prometo-lhes que se dermos o melhor de nós para restaurarmos o nome correto da Igreja do Senhor, Ele, a quem esta igreja pertence, derramará seu poder e suas bênçãos sobre os santos dos últimos dias, de maneiras como jamais vimos. Teremos o conhecimento e o poder de Deus para nos ajudar a levar as bênçãos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo a toda nação, tribo, língua e povo, ajudando a preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Pondere sobre essas bênçãos, compartilhe então os seus sentimentos com relação a elas. Eu presto-lhes o meu testemunho. Deus vive. Jesus Cristo vive. Esta é sua igreja, sim, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o reino de Deus estabelecido, restaurado na terra nos últimos dias. Fazemos parte dele e precisamos testificar de que ele existe, que ele está na terra, com todo o poder, com todas as chaves para levar os filhos de Deus de volta à presença do Pai Celestial. Essa aula eu compartilho com você em nome de Jesus Cristo. Amém.